Bom dia, nossa conversa hoje vai ser sobre um pouco a história de vida do Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger nasceu na Alemanha, ele era alemão, ele teve uma infância muito agradável, uma infância de pais operários, muito católicos, muito envolvidos com a questão religiosa da comunidade onde eles viviam. E o Bert nasceu e foi se desenvolvendo com uma visão muito bonita em relação à parte espiritual dos pais. Ele morava na cidade de Colônia e um dia, já na sua pré-adolescência, ele chega em casa e escuta os pais conversarem que naquele dia o Hitler tinha se tornado chanceler da Alemanha. O partido nazista estava oficialmente fundado na Alemanha. E o pai comenta com a mãe com muita tristeza que ele não via com bons olhos a ascensão do Hitler no poder, porque ele sabia que ali iria se instalar uma grande ditadura no país e que o povo alemão futuramente iria sofrer muito em relação às consequências da maneira como Hitler estava conduzindo o povo alemão naquela época. Por conta dos pais de Bert Hellinger não serem a favor de Hitler e muito menos do nazismo, eles foram muito perseguidos, principalmente Bert Hellinger pela juventude nazista, porque ele não participava das congregações, dos encontros, aonde se era feito uma lavagem em relação à idolatria do Hitler. Como Bert tinha essa influência católica, religiosa, de amor, de respeito, de fraternidade entre as pessoas e entre as nações pelos pais do Bert Hellinger, ele permaneceu fiel ao seu círculo, ao seu sistema familiar. E a família era olhada com muito maus olhos pelos alemães, que estavam completamente fascinados pela ideologia nazista de Hitler. Então o que acontece? Aos 17 anos, ele é convocado para servir a guerra. Teve as duas grandes guerras mundiais. Ele é convocado a servir a Segunda Guerra Mundial e ele é colocado no pelotão da frente quando os alemães iam invadir um país. Por que na frente? Porque os generais, os comandantes, colocavam esses soldados que eram os que eram mais frágeis, mais doentes, eram os que eles tinham desconfiança que estavam traindo Hitler. Então eles colocavam no batalhão da frente, porque quando havia uma invasão de guerra, eles eram primeiros a ser mortos. E o Bert resistiu e sobreviveu a toda essa história dentro da guerra. A guerra termina, ele é preso pelos americanos, ele fica 1 ano num campo de concentração, ele sofre todas as agruras que sofreram os judeus, ele passa na pele a fome, a miséria, o desprezo. E nos campos de concentração, ele não conseguia entender por que os homens se odiavam, se todos eram irmãos, né? Ele entra num trem, numa noite, os amigos ajudam ele a fugir. Ele era muito querido porque ele sempre foi pacifista. Ele sempre foi uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil. Ele não tinha um instinto de belicosidade.
Então ele estava sempre auxiliando, ajudando, apaziguando aonde ele se encontrava. E aí ele foge, fica preso durante uma semana dentro de um vagão de carga que ia para uma cidade próxima da onde estava a família dele. Assim ele imaginava, né? Porque ele perdeu contato durante 3 anos com a família. O irmão dele morre na guerra, ele sente uma dor muito profunda da perda do irmão. E eles criam um caixote e o Bert fica de pé durante uma semana pregado como um caixote de carga nesse trem. Ele chega no local, ele desce e encontra com a família. E antes da guerra, ele sempre dizia para a mãe que ele tinha vontade de seguir a vocação de padre no começo da adolescência dele. E aí, quando explode a guerra, toda essa questão do Bert Hellinger muda todos os caminhos, todos os sonhos dele de um jovem, e ele vai passar pelos traumas da guerra. Ele volta, se despede da família, ele entra num mosteiro religioso católico, fica lá 3 anos, se ordena padre e vai para a África do Sul. Ele é enviado como sua primeira missão para ser diretor de um colégio e levar a educação, levar a parte religiosa para os africanos lá da África do Sul. Ele começa, que já traz essa vontade de auxiliar as pessoas na alma, ele começa a reunir em grupos na sua escola, na sua paróquia, as pessoas para conversarem, para discutirem seus problemas, para ver como ele podia ajudar. Ele recebe um convite, vai para uma tribo Zulu, e nessa tribo Zulu ele participa de um ritual à noite, onde todos os anciãos ficavam em volta da fogueira, e nessa fogueira tinham 2 famílias que estavam brigadas, e essas famílias, os anciãos fazem elas fazerem as pazes, porque eles sabiam que se essas famílias passassem o resto da vida brigadas e excluídos um da vida do outro, essa dor transgeracional iria passar para a próxima geração. É claro que os Zulus não sabiam disso, muito menos Bert, mas ele achou muito interessante aquela maneira de conduzir a vida. Então os ancestrais já sabiam há muito tempo que essas dores passavam de geração para geração. E hoje, através da epigenética e da transgeracionalidade, que são 2 ciências que estudam tudo que a gente recebe do nosso sistema familiar, a epigenética comprova que nós herdamos todos os traumas emocionais que acontecem com os nossos antepassados. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Então tudo que aconteceu lá para trás, avós, bisavós, tataravós, se existe um padrão de trauma emocional num evento familiar, isso vai passando de geração para geração. Um exemplo, os judeus passaram muita fome nos campos de concentração. E a única coisa que eles tinham para comer eram batatas. E eles tomaram a batata. A próxima geração, depois da guerra, tinha muita dificuldade de engordar porque eles não gostavam de carboidratos. Eles não conseguiam ingerir carboidratos, muito menos batata. E aí foi constatado um trauma transgeracional. Então a ciência hoje explica que a constelação familiar, ela tem fundamento científico, ela é uma terapia breve, profunda, e nesse caminhar do Bert Hellinger, ele continua fazendo as reuniões em grupo com as famílias, e ele sente necessidade de começar a se aprofundar em relação aos estudos. E ele volta para a Alemanha, ele faz psicanálise, ele faz gestalt, ele faz um monte de cursos na área da psicologia
para tentar compreender melhor o ser humano. E nisso ele vai adquirindo muito conhecimento, vai aplicando, e num determinado momento ele se despede do sacerdócio, porque ele tem uma visão em relação a Deus muito diferente do que ele vivia como sacerdote, porque ele era sempre colocado como um ser superior perante a comunidade dele, e ele sabia que isso não existia, que todos são iguais, que ninguém é melhor que ninguém, né? Então ele agradece tudo que ele recebeu dos anos em que ele foi sacerdote, e ele vai para os Estados Unidos, para Palo Alto, onde existia vários médicos, psicólogos, psiquiatras que começaram a estudar a questão sistêmica do indivíduo. Sistêmico é um grupo, e a sistêmica veio para ficar hoje no mundo. Tudo que a gente olha, tudo que a gente estuda, a gente não vê mais só um indivíduo. Como a psicologia olhava isso no começo da caminhada dela, a Gestalt, a comportamental, onde a gente estudava só o indivíduo. Nos anos 70, esse grupo de médicos, de cientistas começaram a estudar, sabe, a parte da família, do grupo. O que o grupo, a família, influenciava aquela criatura. E eles conseguiram perceber que os esquizofrênicos, quando voltavam para a família, eles pioravam. Quando eles iam para a clínica e recebiam os tratamentos adequados, o medicamento, eles melhoravam muito. Quando eles voltavam para a família, eles pioravam. Então aí se abre uma nova era, nos anos 70, 60, 70, de 80 em diante, para a visão terapêutica sistêmica familiar, que o indivíduo, ele sofre a influência de tudo aquilo que ele recebe da onde ele vive, da onde ele é criado. Então Bert faz terapia do grito primal, Bert faz hipnoterapia, conhece a Virginia Satir, que é a grande idealizadora dos primeiros passos da terapia familiar através das esculturas familiares, onde ele começa a representar terapias de grupo com indivíduos da família. E nessa caminhada ele não se filiou e não se tornou especialista em nenhuma área. Ele foi tirando o melhor do que ele ia aprendendo e aplicando no trabalho terapêutico em grupo que ele fazia. Ele conhece a Thea, uma alemã psiquiátrica, que convida ele a participar da terapia familiar. Ele participa e é a primeira vez que, como existia muita dificuldade de todos os integrantes da família estarem no grupo, começaram a se usar as pessoas do grupo para representar o papel da família. E ele entra num determinado papel, ele se esvai, se concentra, e ele começa a sentir um monte de coisa que ele falou: o que é isso? Por que eu tô com essa angústia? Por que eu tô com essa vontade de morrer? Isso não me pertence, isso não é meu. Ele ficou muito impactado e ele viu que ali existia um fenômeno que acontecia e que não tem nada a ver com incorporação de espíritos. Era uma informação de uma dor emocional que aquele que ele estava representando, ele começava a sentir através do cliente que trazia a sua dor na terapia. Ele começa a investigar profundamente tudo isso e assim, durante 40 anos, ele desenvolve as constelações familiares com o método dele, com a maneira dele, com tudo aquilo que ele descobriu, com tudo aquilo que ele percebeu. E hoje, as constelações familiares estão em mais de 150 países e é uma técnica terapêutica que traz um conforto emocional muito grande, porque a gente descobre a origem de uma dor emocional que, por mais que a gente faça, a gente não consegue se desvencilhar dela. A gente fica repetindo aquele padrão que nos machuca, que nos fere,
E quando a gente abre as constelações, de repente a gente vai ver que está numa lealdade invisível, repetindo um trauma de um bisavô, de uma bisavó. E assim a gente vai caminhando, conversando mais sobre as constelações, trazendo mais informações sobre Bert Hellinger. Ele era um amante da paz, ele não era nazista, existem muitas informações distorcidas a respeito dele. Como ele tem a lei do pertencimento, as 3 ordens do amor que ele trabalha na cura dentro das constelações, né? Ele não tinha como excluir também o Hitler, que fez um mal tão grande para a Alemanha. Porque nós não podemos excluir ninguém, todo mundo tem direito de pertencer. Mesmo os grandes algozes do nosso sistema familiar e mesmo os grandes algozes da humanidade. Todos têm direito de uma nova chance, todos têm direito de pertencer, todos têm direito de recomeçar. E isso faz parte da primeira lei de pertencimento do Bert Hellinger. E isso cria, sabe, muita distorção em relação, sabe, a quem foi esse grande homem que trouxe uma metodologia, uma terapia profunda, breve, familiar, que traz muita cura, que traz muita leveza para os sistemas. E a partir do momento que eu curo uma dor, isso se transfere para todos do meu sistema familiar. É uma transferência eletromagnética de informação. Como a gente capta a dor, a gente envia a cura também para todos. E isso termina na família. A família tem a possibilidade de viver mais em paz, mais felizes. Passam para todos os antepassados que passaram por aquela dor, para os irmãos e para os filhos. E essa dor não segue em diante repetindo. O Bert, além de trazer uma técnica terapêutica, ele trouxe uma filosofia de vida de amor, de pertencimento, de respeito, de equilíbrio dentro das relações humanas. Um beijo para vocês e se tiverem mais dúvidas, façam as perguntas aí embaixo. Fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.